Boa noite, nós estamos continuando a transmitir os nossos cultos via internet e que todos possam estar desfrutando das palavras e dos cânticos para que possamos glorificar o Senhor. Nesta noite queremos celebrar a Deus, queremos glorificar o Senhor, queremos render a Ele, tributar a Ele toda a honra e toda a glória. São dias difíceis que estamos vivendo, momentos que nos fazem pensar e repensar diante das situações que cada pessoa está passando, e queremos que o nosso foco possa ser um autoexame das nossas vidas, de como estamos entendendo esse momento, de como temos recebido cada notícia, porque certamente o Senhor tem algo para nos ensinar diante dessa situação. Então, o meu desejo é que você faça uma reflexão, como está a sua vida, como você tem agido, como você tem se comportado diante de tanta notícia que temos recebido. A palavra de Deus nos adverte que quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, faça para a glória do Senhor. E que eu desejo a você é que você possa glorificar a Deus em tudo na sua vida, para que você possa sempre entender que o que você está fazendo para louvor do nosso Deus. Queremos neste momento celebrar o Senhor em oração. Queremos dedicar um momento para glorificar a Deus, orando, entregando a Ele as nossas vidas, a nossa família, entregando a Ele toda a nossa igreja, todos aqueles que congregam em algum lugar, para que possa estar celebrando ao Senhor em oração. Vamos orar? Feche os seus olhos neste momento, eleve os seus pensamentos a Deus, para que a sua oração seja neste momento aceita por Deus. Pai bendito, nós rendemos ao Senhor toda honra e toda glória. Nós celebramos ao Senhor, ó Deus, diante desse momento tão difícil, ó Deus, que estamos passando. Mas nós queremos entender e nós cremos, Senhor, que o Senhor está no controle de cada situação, Pai. E nada foge, ó Deus, ao controle do Senhor. Nos ensina, Deus, em nome de Jesus, a entender este momento. Nos ensine, Senhor, em nome de Jesus, a colocarmos as nossas vidas totalmente diante do Senhor. E que em nome de Jesus, ó Deus, todo esse mal não chegue sobre nosso lar, ó Deus. Mas que se por acaso chegar, ó Deus, estejamos preparados com nossas vidas colocadas diante do Senhor, sabendo que o Senhor é Deus diante de qualquer situação em nossas vidas. Abençoa, ó Deus, a todos, alcança a todas as famílias neste momento, e que em nome de Jesus seja o Senhor honrado e glorificado diante de toda e qualquer situação. Nós oramos em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém.
teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Só em Ti confiamos, Senhor. Nada temeremos, nada, Senhor Deus, é capaz de nos abalar, porque estamos confiando no Senhor. Não querer morrer, confie no Senhor. Confie no Senhor. Coloque toda a sua vida, coloque todos os seus planos, coloque tudo na presença dEle. Confie nele, Ele tudo vai estar. Glorificado seja o Santo nome, Deus, hoje e sempre. Vem, Senhor, governar sobre nossas vidas. Vem, Senhor Deus. Maranata, vem, Senhor Jesus.
Governa sobre nós. Governa, Senhor Deus, sobre nossa nação. Governa, Senhor Deus, sobre cada vida que neste momento se prostra diante do Senhor. Adorado seja hoje e sempre o teu santo nome. Cremos e confiamos no Senhor, porque tu és a nossa salvação. Em nome de Jesus. Graças a Paz, igreja, boa noite. Estamos em nosso segundo domingo de quarentena, né? O que nos obriga a mais uma vez termos a nossa exposição bíblica pela internet. O que mais importa nesse momento realmente é sermos fiéis à palavra de Deus, como sempre temos tentado ser, e de tal forma que você venha a ser edificado, que você venha a crescer, que você venha a ser cada vez mais parecido com o Senhor Jesus. Esse é o objetivo da pregação. A pregação é o objetivo de nos conduzir para um caráter cada vez mais próximo de Cristo. O nosso texto bíblico de hoje se encontra em Tito, tá bem? Capítulo de número 1, versículos de 1 a 4. Nós vamos passear por esse texto, eu vou citar algumas outras passagens bíblicas aqui, inclusive com leitura de uma outra passagem bíblica, mas eu gostaria que você focasse no texto de Tito, abrisse a sua Bíblia ou abrisse no seu celular, se você estiver assistindo pelo computador, mas acompanhe esse texto, fique com os olhos atentos no texto de Tito, tá bem? A nossa versão, a versão que será usada hoje, é a Almeida século 21. Antes de começarmos a nossa exposição bíblica propriamente dito, eu gostaria de te convidar a orar. Então, feche seus olhos, vamos falar com Deus por alguns instantes, para que Ele venha a aplicar nos nossos corações as verdades da sua palavra. Pai bendito, graças te damos, Senhor, te louvamos, Pai, te bendizemos pelo teu cuidado, Pai. Muito obrigado, Senhor, por todos esses momentos que temos passado, Pai. O Senhor conhece todas as coisas, o Senhor conduz todas as coisas. É o Senhor mesmo, Pai, que faz cada evento que ocorre nesse mundo, Pai. Muito obrigado porque sabemos que o Senhor nunca perdeu o controle de nada. E apesar das dores e sofrimentos que temos passado, o Senhor continua soberano sobre a história da humanidade. Continue cuidando de nós, ó Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite, que o Senhor use mais uma vez a Tua Santa Palavra e a condução do Teu Santo Espírito para falar nos nossos corações. Perdoa, Pai, nossas falhas, pecados, perdoa, Pai, os meus pecados, as minhas falhas, os meus tropeços, Pai, as minhas inúmeras indignidades diante de Ti, Deus. Eu quero Te pedir que o Senhor venha falar aos nossos corações. Fala, Pai, ao meu coração, como o Senhor já tem falado através dessa passagem, e venha falar também aos corações dos meus irmãos e amigos que nos ouvem essa noite. Que o Senhor esteja conosco e que o Senhor em breve, Pai, muito em breve mesmo, possa restaurar a nós a possibilidade de Te adorarmos em comunidade. Te agradecemos por tudo quanto tens feito. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto, Tito, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Vamos à leitura? Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para conduzir os eleitos de Deus à fé e ao pleno conhecimento da verdade que leva à piedade, ou que leva para a piedade, na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. E no tempo próprio manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada, segundo a ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho na fé, que nos é comum. Graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Palavra de Deus para nós nessa noite. Irmãos, a carta de Tito foi escrita pelo apóstolo Paulo, a própria introdução fala isso, e não há divergências na história da igreja com relação à autoria paulina da carta. Ela foi escrita ali por volta do ano 62 depois de Cristo, e Paulo escreve para um aprendiz seu, para um companheiro de viagem dele.
alguém que ele realmente gostava muito. Tito foi um grande colaborador de Paulo, representou Paulo na região da Dalmácia e nesse momento aqui era o pastor da igreja na cidade de Creta, na ilha, né, de Creta, tá bom? Tito, a gente sabe pouquíssimas coisas dele através da Escritura. Uma das coisas que a gente infere através da leitura é que Tito não era um judeu, porque ele não era circuncidado. A gente encontra isso lá no livro de Gálatas, capítulo de número 2, versículo de 1 a 3, quando o pessoal queria circuncidar Tito e Paulo não aceita que isso seja feito, tá bom? Então, Tito ele não era judeu, muito provavelmente não era judeu, tá bem? E era um grandíssimo colaborador do apóstolo Paulo. E Tito estava pastoreando num lugar difícil. É interessante porque Paulo escreve a Timóteo, que é um pastor jovem que está tendo problemas em uma igreja, e ele escreve a Tito também, que é um pastor que está tendo problemas em outra igreja. E é muito interessante isso, porque quando lemos as cartas pastorais, percebemos que pastores têm problemas. Pastores têm problemas porque pessoas são difíceis, assim como pastores são difíceis. Todos somos pecadores. Um retrato muito vívido da situação que Tito encontrava em Creta se encontra no versículo 12 do nosso capítulo 1. Paulo dá um apanhado geral de como é que é o caráter dos cretenses, e ele parte de um escritor da própria ilha. Leia comigo, versículo 12. Um dos seus próprios profetas disse: os cretenses são sempre mentirosos, animais ferozes, glutões preguiçosos. Que retrato! Que lugar para você plantar a igreja. Você vai plantar a igreja, você vai começar um trabalho, você vai assumir um trabalho onde as pessoas são mentirosas, são selvagens, são preguiçosas. É o pior lugar para você começar uma igreja. Assim como a gente vê o início de outras igrejas na palavra de Deus, são difíceis. Mas o que torna difícil esse início de trabalho? O que torna difícil a condução de um grupo de pessoas? É justamente a mentalidade de grupo que o ser humano tem. Quando a gente olha a mentalidade de grupo, e isso é muito estudado na psicologia e também na criminalística, é o quê? É aquilo que você faz quando você está em grupo. Isso é mentalidade de grupo. É aquilo que você só faz quando você está em grupo. Por exemplo, a gente vê depredações de estádios de futebol. A pessoa, se ela estivesse sozinha, ela não quebraria um estádio. Mas como ela está no meio da torcida, ela acha que ela pode fazer aquilo porque ela está num grupo e ela se identifica com o grupo. E a pessoa acaba agindo dessa forma. A gente vê isso também na igreja. Nós temos um comportamento de grupo muito característico dos evangélicos. Quando a gente está na igreja, o dirigente fala: vamos levantar nossa voz de oração, e a gente ora. O dirigente fala: vamos ficar de pé para adorarmos. A gente fica de pé e o líder de louvor começa a cantar e a gente vai junto cantando. Acabamos de cantar, a gente senta, vai entregar o dízimo e oferta, a gente entrega. Algo que é muito interessante, que eu já ouvi algumas pessoas falando, é que quando vai entregar o dízimo e oferta, a pessoa espera alguém ir primeiro. Normalmente as pessoas não gostam de ser o primeiro a entregar o dízimo e oferta. Isso é comportamento de grupo, a gente vai pela onda. Outra característica do comportamento de grupo enquanto igreja é que nós sentamos para ouvir a mesma pregação todos os domingos, domingo após domingo. Um pregador sobe ao púlpito, seja o pastor ou um outro pregador, e nós vamos ouvir a mensagem domingo após domingo. Isso é identidade de grupo. Algo que a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, é para que a identidade de grupo ela não sobrepuja, ou seja, não substitua a nossa identidade como indivíduos. E isso acontece. Nós estamos nesse período que não estamos podendo congregar como igreja. Então nós não temos cantado como grupo, nós não temos orado como grupo, nós não temos ouvido a mesma palavra como grupo, nós não temos feito essas coisas enquanto grupo cristão, enquanto comunidade cristã. Mas você tem que continuar praticando isso em casa, porque a sua identidade não está presa ao que o grupo é. O grupo é um grupo de pessoas que têm a mesma mentalidade, os mesmos propósitos, mas você é um indivíduo com características. E é isso que nós vamos ver no texto hoje. O texto ele vai trazer 3 grandes verdades e que você só pode praticar essas verdades a partir do momento que você entende a sua
individualidade em Cristo. Se você não entender quem você não vai conseguir praticar essas 3 verdades. E justamente a primeira verdade é saber exatamente quem você é. Quando nós estamos em Cristo, nós recebemos uma nova identidade. Nós devemos abandonar quem nós somos e aderir à identidade de Cristo, ou aderir o caráter de Cristo nas nossas vidas. O apóstolo Paulo ele dá esse exemplo a Tito. E ele vai escrevendo para Tito e ele vai mostrando coisas muito práticas na carta que Tito tem que fazer com a liderança da sua igreja, que Tito tem que ensinar a grupos diferentes da sua igreja e que Paulo espera que aquela igreja execute isso, tanto em grupo como individualmente. É muito importante isso, porque quando a gente lê, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 1, o apóstolo Paulo diz o seguinte: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo ele não coloca para que as pessoas imitem ele porque ele é bom, mas que as pessoas coloquem a identidade nelas em ser cada vez mais parecidas com Jesus. E esse tem que ser o nosso objetivo. E nós vamos ver algumas verdades aqui hoje. Versículo 1, a parte A do versículo, ela traz as grandes primeiras verdades que nós vamos aprender. E a primeira verdade é quem você é. Nós estamos num tempo em que as pessoas não têm identidade. Nós entramos nas redes sociais, os filtros são sempre os mesmos. Nós entramos nas redes sociais, os assuntos são sempre os mesmos. E as pessoas têm tido uma mentalidade de gado. Principalmente quando a gente pensa em política e religião. Ou a pessoa é isso, ou a pessoa é aquilo. E ela muitas vezes não pensa nisso que ela está sendo. Ela simplesmente é, ou porque ela entende que é daquela forma, ou porque ela está sendo manipulada pela mídia. E nós não podemos ser assim. Nós devemos saber exatamente quem nós somos, para que possamos viver a plenitude do Evangelho de Jesus. O versículo 1 diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Cristo Jesus. Paulo, ele não abre mão de usar o nome dele. Não é porque estamos em Cristo, ou como diria Martinho Lutero, porque estamos escondidos em Cristo, que perdemos a nossa essência. Eu tenho meu nome, e eu tenho coisas que eu gosto. E eu tenho características que podem sim servir ao reino de Deus. Você tem o seu nome, você tem as suas características, e você tem sim dons e talentos muito específicos para que você possa servir no reino de Deus. Pensa comigo. Paulo ele tem características e Pedro tem outras características, mas as características não impediu que esses homens fossem grandes homens de Deus. Você pensa, por exemplo, Martinho Lutero e João Calvino. João Calvino tinha características muito mais refinadas do que Martinho Lutero. Nem por isso impediu que fossem grandes homens de Deus. Deus respeita a sua personalidade. Ele vai te mudar num processo de santificação, transformando aqueles pontos da sua personalidade que são pecaminosos. Por exemplo, se você for arrogante, ou se você for muito bruto com as pessoas, ou se você for uma pessoa com dificuldades relacionais, o Espírito Santo vai transformar isso em você. Se você não consegue ser uma pessoa paciente, se você não consegue ser uma pessoa hospitaleira, todas essas características vão ser trabalhadas durante o processo de santificação, que é a nossa vida. Mas você tem valor naquela característica muito particular sua. Então Paulo começa com o nome dele. Só que o nome dele fica pequeno diante de tudo aquilo que ele é no reino de Deus e não por mérito dele. Olha comigo. Paulo, servo de Deus. Quando nós lemos servo de Deus, a palavrinha, no grego, a palavra doulos, tá? Ela não traz essa ideia que a gente tem de servo. As nossas Bíblias elas foram muito suavizadas na nossa tradução por causa do peso cultural que a palavra escravo trazia. Então usamos servo, mas a tradução literal da palavrinha doulos é sim escravo. E o que é um escravo? Alguém que tem a sua vontade cativa. Paulo, servo de Deus. Paulo, escravo de Deus. E é muito legal quando a gente vê isso em Gálatas, capítulo 2, né? Agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você é você, mas porém você não tem a sua própria vontade mais. Você vive uma vontade do reino. Você vive a vontade de Deus para a sua vida.
E isso é importante a partir do momento que você encontra Cristo, viver essa vontade. Porque ao lermos o testemunho das Escrituras, nós entendemos que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E é isso que Ele quer para as nossas vidas. Uma vida de obediência a Ele. O Martinho Lutero tem um livro fantástico chamado Nascido Escravo, em que ele trabalha justamente a ideia da nossa vontade ser cativa à vontade de Deus, ou seja, nós anularmos quem nós somos para que Deus exerça os seus propósitos em nossas vidas. Você tem que entender essa sua identidade, entender quem você é em Deus. Então, primeiramente, você é você mesmo. Você não perde a sua identidade quando você encontra com Cristo. Você não deixa de ser a pessoa importante que você é sobre essa terra e não perde as suas características boas que serão utilizadas na expansão do reino. Segunda coisa, você é alguém que tem a mentalidade presa em Cristo. E você tem que tentar falar como João Batista disse. É importante que ele cresça e eu diminua. E a gente continua caminhando pelo texto. Paulo, escravo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo. Irmãos, nós somos apóstolos, não no sentido dos 12. Já ouvi uns pregadores falando, né, que apóstolo bom é apóstolo morto, quando a gente pensa que os verdadeiros apóstolos se encerraram com a morte de João. Mas apóstolo é aquele sentido de alguém que é enviado por Cristo Jesus. Você e eu estamos em uma missão sobre a terra. Nós fomos enviados por Cristo. Jesus ele nos tira desse mundo, ele nos transforma nele e ele nos devolve para este mundo. A gente vê ele fazendo isso muitas vezes com seus discípulos durante o ministério terreno dele. Quando ele pegava aqueles homens, trazia para perto de si, ensinava a eles verdades eternas, colocava neles os princípios do reino, equipava eles para a missão e então os enviava. E eles podiam sempre voltar onde encontrariam um porto seguro em Cristo. Nós somos assim. Nós estávamos perdidos nesse mundo. Ele nos tirou do lamaçal do pecado. Ele nos firmou na rocha que é o próprio Cristo. Ele nos enche de capacitação para o reino. Ele nos ensina. Ele nos dá dons espirituais. Ele nos dá todo o equipamento necessário para que então façamos conhecidos sobre a terra como enviados dele. E nessa missão de irmos como enviados de Cristo Jesus sobre a terra, nós iremos nos machucar muitas vezes. Mas assim como os discípulos podiam voltar a Cristo, muitas vezes tristes, muitas vezes exultantes, mestre, até os demônios se submetem a nós. Nós podemos voltar a Cristo a qualquer momento, sabendo que Ele nos aguarda para nos abraçar, nos curar, nos consolar das feridas, mais uma vez nos encher, mais uma vez nos capacitar, mais uma vez nos confortar e então nós prosseguimos como enviados de Cristo, que é o sentido original da palavra apóstolo. Alguém que é enviado, um embaixador de Cristo sobre a face da terra. Então a gente tem essa primeira grande parte. Quem você é? Você é um indivíduo salvo em Cristo, você é um escravo de Deus, alguém da vontade cativa, você é um apóstolo no sentido de alguém que é enviado por Deus com uma missão muito clara, saber quem você é e a sua missão no reino. Irmãos, a gente tem visto muitas e muitas pessoas com problemas nas nossas igrejas, pessoas sofrendo de verdade nas nossas igrejas, porque elas não conseguiram entender ainda quem elas são em Jesus. Eu não estou pregando aqui uma vida de vitória, como a gente está acostumado a ver nos pregadores da prosperidade. Mas estou falando uma vida de caminhada com Cristo. Entender quem você era e quem você é hoje. Isso tem se perdido. E parece que quando a gente fica sozinho, que a gente não tem mais aquela comunhão da igreja, a gente não tem mais aquele culto de domingo de manhã, aquele culto de domingo à noite, aquelas reuniões de orações, parece que essa identidade vai se esvaindo se nós não nos pautarmos totalmente na palavra. Nós tenderemos a nos afastar disso aqui e vivermos uma vida medíocre. Esse afastamento social que estamos vivendo, irmãos, é uma grande oportunidade de revermos quem nós somos e revermos o quão eu consigo viver o meu cristianismo e quão profundo consigo vivê-lo sem a comunhão da igreja, sem a comunhão física e local da igreja. Estamos tendo comunhão online, não é a mesma coisa. A gente sabe que não é a mesma coisa, a gente sente falta. A gente sente falta de uma ceia, a gente sente falta
de um abraço, a gente sente falta de participar de um evento no salão social da igreja após o culto. Nós sentimos falta disso. Mas mantenha o seu caráter pautado em Cristo. Nós temos visto pessoas sofrendo porque ainda não entenderam a obra de Cristo na vida dela. E quem a obra de Cristo o torna para o reino de Cristo sobre a terra. Se você não entende quem você não pode trabalhar a nossa segunda grande verdade. Primeira grande verdade, quem você é. Segunda grande verdade, qual é a sua missão? Tito, capítulo 1, a parte B do versículo 1 até o versículo 3. Para conduzir os eleitos de Deus à fé e ao pleno conhecimento da verdade, que leva à piedade, na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos, e no tempo próprio manifestou a sua palavra, por meio da pregação que me foi confiada, segundo a ordem de Deus, o nosso Salvador. A nossa primeira missão é promover, conduzir, fortalecer a fé dos santos. Conduzir os eleitos de Deus à fé. Você está ouvindo essa mensagem essa noite. Você deve estar ouvindo outras mensagens durante a semana. Você deve ter lido reflexões. Tudo isso são pessoas cumprindo a missão primordial dos crentes enquanto igreja. Conduzir outros para cada vez mais perto de Deus. Conduzir os eleitos de Deus para a fé. Ou seja, fortalecer a fé dos crentes. Nós estamos num período de distanciamento e quando a gente fica sem comportamento de grupo, quando a gente fica sozinho, a gente tende a esmorecer. Mas você tem instrumentos para se aproximar de Deus. Existem pessoas que estão realmente dedicando tempo e recursos para que você possa se aproximar de Jesus cada vez mais. No último domingo a gente viu realmente uma gama de diversos pregadores, variados tipos de teologias desesperados. Porque o que eles pregaram a vida inteira não está dando certo agora. O que eles ensinaram a vida inteira não está funcionando. Aquela teologia de que você é cabeça e você nunca será cauda, ela não está funcionando, porque você está preso dentro da sua casa. Se você sair, você vai ficar doente. Aquela teologia de que você é tão valioso, ou até mais valioso do que o próprio Deus, mais justo do que o próprio Deus, essa teologia cai por terra quando você pensa que se você pegar uma enfermidade hoje, você vai morrer. E provavelmente você vai para um hospital e não haverá nenhum respirador para você. Essas teologias caíram por terra. Mas quando a gente vai na internet, a gente viu vários pastores simples, homens cheios de Deus, gastando tempo, dedicando a vida para edificar os santos na palavra. Isso é fantástico, irmãos. Isso é glorioso. Como eu postei na internet, foi um muito grande dia o domingo passado. Espero que este também seja um grande, muito grande dia, porque você está sendo fortalecido na fé. Você está aprendendo da palavra de Deus. E você é conduzido a essa fé por meio do pleno conhecimento da verdade. A sua fé é fortalecida à medida que você conhece a verdade de Deus. Você é levado a uma vida piedosa. Você aprende a palavra de Deus. O texto diz que é um pleno conhecimento da verdade. Conhecer plenamente a verdade é conhecer totalmente, realmente, o que a palavra de Deus diz sobre quem Deus é. E sobre o que Ele fez por você. São 66 livros ligados por um único fio de sangue que conduz toda a salvação da história da humanidade, que conta toda a história da humanidade, conta Deus buscando o homem caído, pagando o preço que nós não podíamos pagar. Esta é a mensagem, oferecendo salvação de graça em Cristo. Quando a gente lê todo o escopo da Escritura, os 66 livros, nós vemos Deus buscando a humanidade. Então nós conseguimos entender cada vez mais quem esse Deus é. Nós nos enchemos de conhecimento de Deus. E a gente começa a aprender um monte de verdades. E você começa a aprender coisas como
Justificação, que é você se tornar justo diante de Deus, porque a sua culpa foi colocada em Cristo e a justiça dele foi colocada em você. Você começa a entender coisas como redenção, que é a paga do seu pecado. Você consegue entender coisas como expiação, como propiciação. Você começa a entender termos, e você começa a entender coisas, e você começa a ver isso, e você começa a crescer. Aí você entende que é o Espírito Santo. Uau! O que o Espírito Santo fez na minha vida. O que ele está fazendo em mim. Os dons que ele tem posto em mim. Aí você começa a entender a igreja. Quem é a igreja? O que é a igreja? O valor da igreja? Os oficiais da igreja? Quais são as ordenanças da igreja? Por que nós batizamos dessa forma? Por que nós ceamos dessa forma? Você começa a crescer. Só que não pode acontecer o quê, irmãos? Vocês pegarem toda essa bagagem de conhecimento, tudo isso que vocês aprenderam, e se tornarem, com muitas aspas aqui, muitas aspas, teólogos. Eu tenho que entender que Deus é um Deus imutável, mas essa imutabilidade de Deus não pode ser para mim apenas um conceito teológico, mas tem que ser uma rocha onde eu fundamento a minha fé, sabendo que aquilo que ele prometeu ontem, ele há de cumprir na eternidade. Eu tenho que me fundamentar no amor, conhecer o amor de Deus, entender o amor de Deus, não apenas como um termo teológico, mas entender esse amor como um amor que é manifesto no ato de enviar o seu filho para pagar o preço que eu não poderia pagar. Eu tenho que entender o valor do sangue, não apenas como algo que acontecia no Antigo Testamento e que teve que acontecer em Cristo, mas eu tenho que entender que Deus precisou morrer para que o preço fosse pago em meu favor. Então, isso tem que mudar a minha forma de viver. Entender que Jesus voltará não tem que ser apenas um conceito teológico, mas tem que ser algo que te faz viver uma vida piedosa, ou seja, viver uma vida que honra a Cristo, amando a Ele, amando ao próximo, tentando viver uma vida de santidade. Porque quando nós entendemos que Jesus voltará, nós nos preparamos para qualquer momento Ele efetivamente voltar. Não é apenas um conceito, mas uma verdade de vida que transforma a minha forma de viver. Essa é a grande ideia. A nossa missão é conduzir os eleitos de Deus à fé, pleno conhecimento da verdade, ou seja, conhecer totalmente essa verdade, mas não apenas para que ela seja uma verdade teórica, mas uma verdade que nos leva a uma piedade. Tá bem? A piedade que nós iremos viver, iremos caminhar de forma piedosa, iremos caminhar de forma digna do chamado que nós temos, iremos caminhar de forma digna do Evangelho, com uma esperança real. Na esperança da vida eterna. Esperando uma vida eterna. Nós somos chamados a viver aqui valores eternos. Viva aqui como se você já estivesse no reino. Viva aqui uma vida eterna. Às vezes a gente vê pessoas que dizem que já se encontraram com Cristo e que elas almejam pela vida eterna, mas elas não querem viver Cristo aqui. É apenas Cristo lá. E essa não pode ser a nossa ideia. A nossa ideia tem que ser vivermos uma firme esperança. E é muito, muito legal isso, quando a gente pensa no termo esperança na Sagrada Escritura, principalmente no Novo Testamento, não é uma esperança frustrável. Nós estamos com os campeonatos de futebol parados. Eu amo futebol. Eu amo futebol. Eu torço para o Atlético Mineiro e talvez eu amo futebol, mas eu não entenda tanto. Mas eu amo futebol, eu amo mesmo, irmãos, futebol. E eu estou sentindo falta de ver jogos na televisão. E eu estou vendo coisas acontecendo no cenário futebolístico que tem me dado esperanças no meu time. Elas podem ser frustradas. Realmente elas podem ser frustradas. Então eu tenho uma esperança e aquela esperança é frustrada no final. Quando a gente olha para o texto que diz esperança da vida eterna, essa esperança ela é uma esperança que não se frustra. E essa esperança nós temos que ensinar as pessoas. É o nosso papel, é a nossa missão. A nossa missão é conduzir os eleitos de Deus, pregar o pleno conhecimento da verdade, de forma que as pessoas vivam de forma piedosa, que elas vivam na esperança da vida eterna, não uma esperança que está fundamentada em algo que muda, mas olha o que o texto diz. Esperança da vida eterna. Versículo 2. A qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes
dos tempos eternos. Um Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Irmãos, se você teve um encontro pessoal com Cristo, eu estou falando isso essa noite para que você se fortaleça aí na sua casa, já que você não está podendo congregar. Você pode estar se sentindo fragilizado, você pode estar se sentindo vazio, você pode estar sentindo falta da comunhão. Eu quero te dizer uma coisa, você tem uma vida eterna garantida em Cristo. Se você encontrou com Cristo, se Cristo te achou caído no pecado, se Cristo te restaurou, se Cristo te resgatou, se Cristo te redimiu, você tem uma vida eterna garantida nele. E essa garantia não é pelo seu mérito, mas porque um Deus, Pai, que não mente, prometeu. O texto diz que é um Deus que não pode mentir. Ele prometeu antes dos tempos eternos. Nós temos que confiar no caráter de Deus. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 17, diz assim: toda boa obra e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Quando você tem um pleno conhecimento da verdade, um pleno conhecimento piedoso da verdade, você estabelece uma esperança, uma confiança nessa esperança, uma confiança nessas promessas de um Deus que não pode mentir. Ele falou, ele fará, e um Deus que te garante, porque ele não muda. Entendeu como que você entender a palavra de Deus de uma forma devocional e piedosa muda a forma como você vive? As coisas podem estar ruins, mas você tem certeza que no final vai dar tudo certo, porque Deus prometeu. Você vai entrar no céu, você vai estar com ele. Billy Graham disse algo fantástico uma vez. Ele disse o seguinte: pode estar tudo ruim, é mais ou menos isso que Billy Graham disse. Pode estar tudo ruim, mas eu fico tranquilo. Eu li a última página da Bíblia. Tudo acaba bem. Irmãos, vai acabar tudo bem. Pregue isso. Essa é a nossa missão. Primeira grande verdade: saiba quem você é, a sua identidade, a sua posição de servo de Deus, a sua posição de enviado de Cristo. Segunda verdade: promova, conduza, fortaleça a fé dos santos para que eles vivam de forma piedosa, para que eles vivam fundamentados em toda a verdade, para que eles vivam fundamentados efetivamente no caráter de Deus, e viva você também fundamentado no caráter de Deus. Viva dessa forma. Creia nesse Deus, que é um Deus que não muda. Ele prometeu, ele vai fazer. Ele tem grandes coisas guardadas para mim e para você. Talvez não nessa terra, mas um dia, irmãos, um dia nós estaremos na Jerusalém Celestial. E ali sim poderemos adorar na beleza da santidade dele. Viva essa verdade. Ache essa verdade na Escritura. Conheça plenamente a verdade. E viva isso de forma piedosa, ou seja, deixe a Escritura transformar sua forma de viver. Versículo 3. E no tempo próprio manifestou sua palavra mediante a pregação que nos foi confiada, segundo a ordem de Deus, o nosso Salvador. Deus prometeu a vida eterna e ele manifesta essa vida eterna. Qual que é a vida eterna? A vida eterna é Cristo. João capítulo 14, versículo 6. Estamos cansados de ler esse texto. A maioria dos crentes sabe esse texto de cor. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse o Senhor Jesus, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. João, capítulo 14, versículo de número 6. Jesus assevera que ele é a vida. Essa vida eterna é o próprio Cristo. Se estamos nele, nós temos vida. Se estamos enxertados nele, nós temos vida. Se estamos ligados nele, nós temos vida. Aquele que nele crê tem a vida eterna, mas o que permanece rebelde sobre ele permanece a ira de Deus. Estamos em Cristo e ele é essa vida eterna. Quando você vive Jesus aqui na terra, você já começa a frutificar na videira, que é o Cristo de Deus. Temos acesso a esta vida eterna pela fé no Evangelho, à medida que nós retemos esse Evangelho pela fé. Então, quando você pensa na sua missão, você tem que ensinar isso. Você tem que conduzir os eleitos de Deus à fé, ao conhecimento pleno da verdade, a uma vida piedosa, a uma certeza na esperança da vida eterna, a uma certeza no caráter de Deus, que é um caráter imutável, um caráter verdadeiro, e principalmente também a uma fé em Cristo Jesus. Ele é essa vida eterna, ele é o próprio Deus, ele não muda também.
Nós temos que ouvir o Evangelho, irmãos, e temos que retê-lo. 1 Coríntios, capítulo de número 15. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículos de 1 a 4. Irmãos, lembre-vos do Evangelho que vos anunciei, o qual também recebeste e no quais estáis firmes. O próprio apóstolo Paulo, o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aqui aos Coríntios. Vocês ouviram o Evangelho. Espero que vocês sejam firmes neles. Por meio dele, do Evangelho, também sois salvos, se retiverdes com firmeza a mensagem tal como anunciei a vós, a não ser que tenha escrito inutilmente. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Irmãos, nós temos a vida eterna à medida que nós cremos no Evangelho de Cristo, à medida que nós cremos nas boas novas de Cristo. E à medida que você tem um conhecimento profundo da verdade que te leva a uma vida piedosa, você consegue ter cada vez mais certeza dessa vida eterna, fundamentada no caráter de um Deus que não muda. Então você consegue entender que essa vida está em Cristo, então você vive de uma forma diferente. Você vai viver uma vida de qualidade diferente em Cristo. Não estou falando em riqueza, não estou falando em prosperidade, nada disso. Eu estou falando uma vida de liberdade, uma vida de paz, uma vida de afastamento do pecado, uma vida de confiança de que todas essas coisas vão passar. Então você estará eternamente com o seu Redentor, como já disse. Porque eu estou bem certo que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Esta é a nossa missão, proclamar a vida no Evangelho de Jesus. Fortalecer os crentes, ensinar toda a verdade e, portanto, todo o caráter de Deus que não mente e não muda. E a gente chega na nossa terceira verdade. Terceira verdade, versículo de número 4. Primeira verdade, quem você é. Segunda verdade, a missão sua sobre a terra. Apresentar Cristo e levar os crentes a uma vida piedosa. E a quarta missão, não é levar os crentes a uma vida piedosa, mas incentivá-los a uma vida piedosa também, irmãos. Para deixar isso bem claro aqui, quem nos leva a essa vida de piedade é a ação do Espírito Santo. Versículo 4. A Tito, meu verdadeiro filho, na fé que nos é comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, de Cristo Jesus, nosso Salvador. Quem você é? Qual a sua missão? E agora, em tempos de quarentena, em tempos de ficar em casa, quem é o outro para você? Quem são as pessoas para você? Tito, meu verdadeiro filho na fé. Você consegue ver as pessoas que você cuida como realmente filhos na fé? Como alguém que você tem que trabalhar para que o caráter de Cristo seja moldado neles? Pessoas que você tira dúvidas bíblicas, pessoas que estudam a Escritura com você, pessoas com quais você aprende sobre Jesus, pessoas com as quais você juntos conseguem ficar extasiados, admirados com quem Cristo é. Eu tenho um filho, Benjamin. A gente assiste filmes juntos, a gente lê livros juntos, a gente joga jogos juntos e a gente muitas vezes temos o privilégio de ficarmos admirados com as coisas que nós vemos, admirados com o que Cristo faz. Mas a gente se admira. Olha, pai, que legal. Olha, meu filho, que legal. Você tem alguém que você faz isso? Você consegue, como Paulo, amar alguém como se filho fosse? Meu verdadeiro filho na fé. Eu te amo, Tito. Eu te amo como um filho. Saiba quem você é, saiba quem a missão é e saiba quem as pessoas são. As pessoas são alvo de amor. Tem que ser alvo do nosso amor. E amor, irmãos, nem sempre é falar o que a pessoa quer ouvir. Amor nem sempre é adular. Amor nem sempre é passar o pano. Amor muitas vezes é confrontar. Cara, você está errado. Cara, eu te amo, eu não quero que você vá por esse caminho, você vai se dar mal por aí. Isso é amar verdadeiramente. Será que você tem amado as pessoas como um verdadeiro filho na fé? Paulo amava Tito e ele fala, olha, cuidado com os cretenses, que eles são o quê? Mentirosos, animais ferozes, glutões preguiçosos, cuidado com essa igreja.
Tito, eu te amo, não quero que você estabeleça uma liderança do jeito que você quiser, estabeleça uma liderança como eu estou te falando, é o melhor. Tito, eu te amo, eu quero que os seus homens da igreja sejam assim, que as suas mulheres da igreja sejam assim, que os escravos sejam assim, que os velhos sejam assim, que as velhas sejam assim. Tito, eu te amo. Tito, eu te amo. Eu vou te mostrar como é a melhor forma, Tito, porque eu quero que você se dê bem. Não vou te deixar estabelecer uma liderança de qualquer forma para depois você sofrer. Eu te amo, eu vou te corrigir. Você ama as pessoas? A Tito, meu verdadeiro filho, na fé, primeira coisa. A segunda coisa que nós temos que entender nas pessoas, a graça, a fé que nos é comum. Irmãos, uau! A fé que nos é comum. Nós temos visto um sectarismo absurdo em nosso país. Ou a pessoa é de direita ou a pessoa é de esquerda. E a partir do momento que a pessoa que se diz de direita discorda de qualquer coisa que o presidente da República fala, as pessoas automaticamente o colocam como alguém de esquerda. A gente tem visto um sectarismo absurdo. Quando você caminha pelo espectro religioso, nós vemos aí batistas, presbiterianos, que veem os irmãos pentecostais como infantis, como sentimentalistas, e etc, e vai. Assim como nós vemos lá pentecostais que olham para os batistas presbiterianos e dizem bando de gelados, frios, sem fé, e blá, 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 blá. E há um sectarismo absurdo. E nós dividimos as pessoas por isso. Existem pontos da fé que são comuns, irmãos. A salvação pela fé somente em Cristo é um ponto comum entre presbiterianos, batistas e assembleianos. O entendimento da Trindade é um ponto comum entre batistas, presbiterianos, luteranos e assembleianos. O entendimento da pessoalidade da humanidade de Cristo é um entendimento comum entre batistas, presbiterianos, luteranos, metodistas. E por que nós dividimos? E a gente acaba se dividindo por coisas tão pequenas. Obviamente, irmãos, nós não vamos compactuar com o erro. Mas existem divergências teológicas que não são heresias. Não são heresias, são apenas divergências teológicas. Visões diferentes, interpretações de textos diferentes. Obviamente, o texto bíblico tem um único significado, eu não posso interpretá-lo ao meu prazer. Devemos buscar sempre a verdade do texto. Mas existe uma fé comum, essa fé em Cristo como Salvador. Em Cristo como plenamente Deus homem. Na Trindade perfeita, na salvação somente nele, no plano eterno de Deus, na condenação eterna daqueles que permanecem rebeldes. Essas verdades são eternas. É uma fé comum, irmãos, que nós temos com as pessoas. E nós temos vivido essas divisões políticas, esportivas, ideológicas, tantas divisões, nós temos trazido isso para a igreja e temos vivido amargurados contra os nossos irmãos na fé. Quem as pessoas são para você? Tito, meu verdadeiro filho na fé, que nos é comum. A fé que nos é comum, a fé que eu tenho, a fé que você tem. Aquilo que é comum, Tito. Com certeza, irmãos, Tito pensava de Paulo de algumas coisas diferentes. Obviamente, aquilo que Paulo escrevia para Tito, Tito acatava, mas existiam coisas que não eram... não existia sempre consenso. Paulo teve os seus desconsensos, os seus desentendimentos com outros homens de Deus também, assim como Pedro, Barnabé. Existem divergências, mas existe um cerne, um coração, e a gente tem que focar nisso. As pessoas são alvo do amor, as pessoas elas são alvos de união pela fé comum, e as pessoas são alvos da graça. A Tito, meu verdadeiro filho, na fé que nos é comum. Graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ame as pessoas. Reconheça os pontos comuns da fé com os outros irmãos fiéis em Cristo, tá bem? Fiéis em Cristo. E por fim, deseje que as pessoas tenham a graça e a paz. As pessoas são alvos da graça. A graça de Deus é algo derramado em favor da humanidade. Também Deus é um Deus gracioso. Também Ele nos dá aquilo que nós não merecíamos. Nós merecemos condenação eterna.
Como vários teólogos dizem, na nossa salvação o único item que nós entramos foi com o nosso pecado. Mas Deus, Ele é gracioso. E Ele nos oferece não somente graça, mas Ele nos oferece paz. Paz que, assim como a vida eterna, só há em Cristo. Romanos capítulo 5, versículo de número 1, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ame as pessoas com relação aos crentes fiéis, entenda a fé, os pontos comuns da fé, e deseje que realmente as pessoas encontrem a graça, realmente as pessoas encontrem a paz que somente Cristo pode dar. Desejem que as pessoas encontrem Cristo. Nele há a verdadeira paz. E não tem coronavírus, e não tem H1N1, e não tem terremoto, e não tem maremoto, e não tem nada que arranque essa paz. Seremos atribulados, iremos sofrer, mas a nossa breve e momentânea tribulação nem se compara ao eterno peso de glória que nos está reservado. Vai passar. Tenha paz em Cristo. Saiba quem você é. Saiba qual a sua missão. Saiba o que e quem as pessoas são para você. Estamos em tempos duros, irmãos. Tempo de conhecer quem somos, de permanecer sozinhos, sendo que é um excelente tempo para fazermos uma auto-reflexão. Eu estou sozinho. Quem é que eu sou em Cristo quando eu não estou na igreja? Quem é que eu sou em Cristo quando nada mais é igual era? Como é que eu posso cumprir a missão de Jesus? De fortalecer os crentes, fazer Cristo conhecido, proclamar a vida eterna, conduzir ao conhecimento da verdade, à piedade, quando eu não posso estar com as pessoas que eu amo. Entenda a missão e entenda quem o outro é. Tempo de quarentena. Fique em casa, repense quem você é. Entenda a missão de Jesus, se debruce sobre a palavra dele. E entenda quem as pessoas são. Entenda que as pessoas são amando-as. Entendendo elas como alvo da graça. Entendendo os seus irmãos em Cristo, que nesse momento também não estão congregando, como pessoas que têm uma fé comum contigo. E aí você pode fazer o seguinte, já que você ama as pessoas, ore por elas. Não está para dar junto? Ora. Não está para dar junto? Manda uma mensagem no WhatsApp. Manda um áudio, liga. Demonstra amor, irmãos. Irmão, tenho orado por ti. Irmão, olha esse versículo que eu queria compartilhar contigo. Falou ao meu coração. Mostre quem as pessoas são para você agora, enquanto você não pode estar com elas. Mas isso vai passar. Isso vai passar. E quando passar, mostre que você ama as pessoas à medida que você vai a elas e apresenta a graça, apresenta a paz que é em Cristo, apresenta a vida eterna que é em Cristo e faça Cristo conhecido. Dê às pessoas o pleno conhecimento da verdade. Apresente esse livro, 66 livros juntos, com um escopo único de um Deus que busca a humanidade caída. Chegamos ao nosso final. Deus te abençoe de uma forma muito, muito, muito especial mesmo. Vamos estar orando para que acabe isso logo. Eu estou angustiado mesmo, porque eu quero muito estar com a minha igreja, eu quero muito abraçar as pessoas novamente. Eu sinto falta demais do chá da comunhão na minha igreja. Eu sinto falta demais de sentar ali no banco e ouvir o meu pastor pregando. Eu sinto muita falta de ouvir o grupo de louvor da minha igreja cantando. Já ouvi na pregação do domingo passado, pregação do pastor e o louvor cantando, mas nada se compara a estar ao vivo. E aí sim, ter comportamento de grupo. Levanta, senta, ora, ouve a palavra. Deus nos abençoe e eu queria te convidar agora, encerrando a nossa reflexão, a fechar os seus olhos e que oremos mais uma vez. Senhor, meu Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Muito obrigado pela vida do apóstolo Paulo, que orientou Tito, Pai. O apóstolo Paulo é um exemplo para Tito. O apóstolo Paulo é um exemplo para nós, Pai, de um homem que realmente amou a Tua palavra e pregou o Teu evangelho do reino.
Pai Santo, muito obrigado, porque Paulo é Paulo, mas Paulo se entendia como escravo do Senhor, e Paulo se entendia como mensageiro do Senhor. Que nós também possamos nos entender dessa forma, como quem nós somos, mas como escravos do Senhor e mensageiros, enviados do Senhor sobre esse mundo caído. Ó Pai, nos ensina, Pai, a nos fortalecer na fé uns aos outros, a nos afiarmos como ferro afia o ferro, Pai, no pleno conhecimento da Tua verdade. Não para que nos enchamos, não para que fiquemos gordos espiritualmente, não para que transbordemos de conhecimento, mas para que possamos viver de uma forma piedosa, servindo aos outros por meio da Tua palavra, Pai. Pai Santo, nos ajuda a entender plenamente a Tua palavra, para podermos confiar cada vez mais no Teu caráter e na vida eterna que há em Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai, porque sabemos que se crermos no Teu Evangelho, se retermos a Tua palavra, havemos sim, Deus, de estarmos contigo na eternidade. E por fim, ó Pai, nos ensina a amar, como o Senhor nos amou apesar dos nossos pecados. Nos ensina, ó Pai, a buscar pontos de união com os nossos irmãos, Pai, de outras denominações, e não vivermos esse sentimento amargoso de divisão. Ó Pai, nos ensina, Deus, a desejar graça, Pai, na vida das pessoas, a desejar, Pai, que elas tenham um pleno encontro, Pai, para que elas tenham paz contigo, por meio de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Seja conosco, Pai, nos abençoe. É o que te pedimos e agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém.